Você já imaginou como foi a visão apocalíptica de João? Não! Estou vendo um dragão de 7 cabeças! Que louco! Já pensou o que aconteceu quando o fogo desceu do céu na oração de Elias? Muito louco, mano! Ou as histórias de Jesus, quando ele conta, por exemplo, de um rico, um bilionário, que dá um banquete e manda chamar todos os mendigos da cidade. Você já imaginou isso? Imaginar pra quê? Com a Bíblia e qualquer outro texto, a gente só precisa de uma coisa, da razão. Quem colocou isso na nossa cabeça? Faz 8 anos que eu dou aula de hermenêutica no seminário teológico. Hermesneu o quê? Só ouvi falar de Hermes e Renato. Hermenêutica é a ciência e a regra de interpretação dos textos bíblicos. E nesses anos eu tenho percebido tanto que a cabeça científica, a lógica, tem feito um grande estrago para essa nova geração de líderes, de pastores. Nos últimos séculos, a razão tem ganhado um valor, a lógica, um valor imenso, como o valor supremo da humanidade. Ela tem o seu valor, mas não é a única forma com a razão de enxergar a vida, de enxergar o texto. Existe uma outra forma. Tá certo, Marcos, você tem razão. Não, razão não. Você tá certo. A razão não tem toda a razão quando se... você entendeu. Ainda bem que esse conceito da supremacia racionalista está ficando para trás, no passado. Mas como tudo na religião cristã e na igreja demora alguns anos para mudar, é sempre um pouco mais atrasados, a gente ainda tem essa cabeça racionalista achando que é o valor supremo da humanidade e a única forma de interpretar a vida. Não fala assim da fé cristã e da igreja. A gente é mó vanguarda. Esses dias a gente aposentou o retroprojetor e já estamos usando até PowerPoint. Modernos. Um dos grandes autores do último século, C.S. Lewis, ele disse o seguinte: a razão leva à verdade, a imaginação leva ao sentido. Não foi ele que escreveu várias fábulas e contos? Não foi ele que escreveu o livro de Nárnia lá, do armário? Não é ele? Eu até tava gostando do filme Nárnia, mas quando apareceu o Papai Noel, eu desliquei na hora. Todo mundo sabe que o Papai Noel veio para roubar, matar e destruir. Seu ladrão do sentido do Natal. Ladrão. Mas não era o Grinch, o ladrão do Natal? Pois é, Luitério, como a nossa teologia veio dos norte-americanos, junto com a evangelização, lá eles são muito mais prova científica, da tese, da lógica. Por isso veio essa ideia de que imaginar é algo inútil, fútil ou até pecaminoso. Na Europa foi um pouco diferente, e é um pouco diferente. Lá eles sabem muito mais trabalhar com o gênero das fábulas, dos contos, da alegoria. Eles sabem trabalhar com a imaginação. Era isso que C.S. Lewis fazia nos seus textos. Pra mim, fantasiar não é coisa boa, não. Eu tenho muitas fantasias. E aí, tá vendo? É algo pecaminoso. É esse o paradigma que precisamos mudar. Usar a imaginação não é algo ruim, é algo bom. E ele é necessário para chegar ao sentido do texto. Eu prefiro ficar só com o texto e com a razão. Tá bom demais. O apóstolo João escreveu no seu evangelho que não caberia num livro tudo que Jesus fez ou falou. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25. Tá aqui. Certa vez, um dos teólogos latino-americanos mais importantes que eu conheço, Ariovaldo Ramos, falou algo genial. Ele falou: a Bíblia é um texto zipado. Zipar não é coisa de computador e arquivo? Não entendi. E essa é a ideia que João e os outros autores da Bíblia sabiam muito bem. Precisamos dizipar o texto da Bíblia para entendermos o sentido dele. Precisamos estudar esse texto e só conseguimos através do Espírito Santo nos iluminando. Aí sim, concordo. De uma boa hermenêutica, que são as ciências de contexto literário, contexto histórico, análise do texto,
e também da imaginação. Aí, concordo. Sempre que Jesus precisava falar algo tão sério e tão complexo, ele convidava os seus ouvintes a imaginar, contando historietas, parábolas. Esse foi o método que Jesus decidiu usar para dar a notícia mais importante da humanidade, que é o seu evangelho. Quando eu era criança, eu não conseguia ouvir a minha professora sem usar a imaginação. Eu sempre ficava desenhando enquanto ela falava ou ficava viajando ouvindo ela. Ó, eu sou um palhaço. Eu aprendi a usar a imaginação desde criança. Uma vez ela me deu uma bronca e falou: Marcos, você tem que parar. Você tem que colocar os seus pés no chão, ouvir e analisar o texto friamente, apenas com a razão. É mais ou menos como hoje a gente estuda a vida animal. A gente precisa matar e dissecar um animal, o sapo, para entendê-lo melhor. Ainda bem que só tem isso nos filmes americanos. Aqui no Brasil não tem nem caderno e livro, lápis para estudar. Que ciência é essa que a gente tem que matar a imaginação na hora de ler o texto para entender a verdade do texto? Mas isso aí não faz sentido. Até hoje, vem líderes, vem pastores perguntar como é que eu recupero a imaginação, a criatividade para expor a palavra, para dar uma aula, para escrever uma peça. Me parece que hoje as escolas, os seminários teológicos, as faculdades, a pedagogia têm matado a importância da imaginação no aprendizado. Tirando o curso de publicidade, né? Ou então as professoras de escola dominical de crianças. Elas usam a imaginação. Às vezes eu quero subir lá para assistir com as crianças. Uma boa interpretação, uma análise de texto, tem sempre duas pernas. Um pé está na razão, com tudo que a ciência traz, como contexto literário, contexto histórico, análise gramatical, e toda essa razão leva à verdade do texto, e isso é importante. Mas o outro pé está na imaginação, está no lúdico, está na fantasia, e essa imaginação nos leva para dentro do texto. E lá conseguimos entender o sentido. Ao sair desse texto e da imaginação, conseguimos aplicar a verdade e o sentido no dia a dia. Imaginar não é pecado. Muito pelo contrário, aquele que aprende a imaginar se torna uma criança. E é uma criança que brinca dentro das histórias contadas pelo livro sagrado. Aquele que aprende a imaginar vai entender o sentido de todos os ensinamentos contados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, galera, tem gostado dos vídeos? Olha, se você curte os vídeos do Luitério, não deixa de curtir aqui embaixo. E também divulgar no Facebook e no Twitter. Divulga, hein? Sabia que você pode assistir os nossos vídeos antes de todo mundo? É só assinar o canal. Galera, eu estou com um novo canal chamado Marcos Botelho que você pode assinar e acompanhar vídeos semanalmente. Lá você vai encontrar a série de parábolas de Jesus que eu fiz, com várias parábolas. Também você vai encontrar lá o meu vlog semanal que eu faço com atualidades, entrevista, opinião e também o teaser do meu novo livro. Eu lancei um novo livro com a editora Ultimato, Vida Cristã Fora da Caixa. Corra lá e adquira o seu. Esse é o nome do livro? Vida Cristã Fora da Caixa? Não me cheira muito bem, não. Eu tenho uma ideia para um livro pro Tero escrever que daria muito certo. Ó, Vida Cristã Fora do Armário. Chega, chega. Você foi longe demais, Lu. Agora eu vou sair da graça. Eu vou quebrar tua cara.